Olá pessoal, continuando nesse bloco, no bloco anterior, que a gente estava falando sobre globalização e nova ordem mundial, que eu falei com vocês de países desenvolvidos ao norte e países subdesenvolvidos ou desenvolvimento, né, que não se usa essa palavra desenvolvido em desenvolvimento no sul, né, do mundo. Então o mundo hoje está dividido entre os países desenvolvidos ou chamados países centrais, aqui em cima, esse aqui de amarelo, e os países em desenvolvimento, né, que são esses países aqui do sul do mundo. Praticamente que eu falei com vocês que os únicos países do sul que são desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, ok? Então nós temos aí países centrais, os países periféricos, né? E a gente tem também os chamados BRICS, que são os países semiperiféricos ou emergentes. Esses países semiperiféricos ou emergentes, chamados BRICS, né? Nós temos aí o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que a gente falou com vocês bloco passado é que a China, que é o grande importador e exportador do mundo, está aí colocado como países em desenvolvimento, né? Mas é a questão dessa nova ordem mundial que precisava até ser revista. Então, hoje tem a gente os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os chamados países emergentes. Brasil, né? Você tem a Rússia, que está colocada aqui como país desenvolvido, tá? Como semi-periférico. Você tem a Índia, aqui com 1 milhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes. Você tem a China e a África do Sul. Ok? Esses são chamados países semi-periféricos ou emergentes. Então você está vendo que mais um problema da nova ordem mundial. Você tem um país que está colocado como desenvolvido aqui como a Rússia, mas é país emergente ou semi-periféricos, né? Porque periférico é os países mais baixos. Então, mais pobres. E esses países, os BRICS, esses BRICS que eu estou falando para vocês, esses BRICS, eles têm uma vantagem muito grande. São países, por exemplo, que estão praticamente em desenvolvimento, tá? Países semi-periféricos, mas eles têm uma tecnologia bacana, eles têm uma coisa que atrai os países mais de cima, os países mais ricos. E tem outra coisa que atrai bastante ele, é o número de população. Você tem uma Índia, por exemplo, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, que vai passar a China, que a China está fazendo controle de redução de taxa de natalidade, e eles não. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, você tem uma Rússia com 150 milhões de habitantes, o Brasil com praticamente 210 milhões de habitantes, e você tem a África aqui com 100 milhões de habitantes. Então é muita gente, é muito mercado consumidor. Então, mais uma coisa que atrai os países desenvolvidos, os chamados BRICS, é uma atração para eles. Além de ter recursos minerais, além de ter uma agricultura forte, mas tem também uma certa tecnologia. Atualmente, né? Apesar do Brasil estar fazendo parte dos BRICS, nós estamos muito mais para RICS do que para BRICS, para falar a verdade para vocês, né? Porque a Rússia está numa situação bacana ainda, a Índia crescendo, a China e a África do Sul, e o Brasil está numa situação ruim. Então, o que o mundo vê na Rússia? A Rússia tem muito petróleo ainda, na parte norte dela tem petróleo, muito gás natural. Então, arma nuclear, porque ela foi uma potência na época da Guerra Fria, como eu falei com vocês, entre 45 a 91, ela era uma das zonas do mundo, né? Então, ela tem arma nuclear ainda bastante, então isso aí é uma coisa a se pensar. A Índia é um dos maiores markets do mundo. A Índia, as tecnologias, por exemplo, de fibra ótica, da questão do celular, isso aí ela é campeã, ela é muito boa nisso mesmo, ela vende bastante isso aí, certa tecnologia, muito bom nesses produtos de informática dela são muito bons. Você não compra da Índia, porque eles vendem para a China, você sabe o que a China faz. A China é o maior mercado exportador e importador do mundo. Você tem a África do Sul, que tem muito minério, né, que tem a região muitos minerais, tem um mercado consumidor bacana. E você tem o Brasil, que você tem minério, você tinha o pré-sal, por exemplo, que não foi para frente, tem uma agricultura forte, uma pecuária, o agronegócio é muito forte, é a questão do Brasil, mas não vai para frente, né? E o Brasil atualmente passa uma crise desde 2014, para falar a verdade, desde 2014 o Brasil vem numa crise muito séria.
e não tem questões de melhora. Então, mas ele está colocado como BRICS ainda, então não foi retirado. Se fosse para levar a ferro a fogo mesmo, como se fala, seria muito mais RICS do que BRICS, né? Poderia ser muito mais os outros aqui que são mais emergentes do que nós, ok? Então, nessa aqui, dentro dessa nova ordem mundial, dessa globalização que eu estou falando com vocês, nós temos o grupo dos 7 países mais poderosos do mundo, tá? É o chamado G7, formado aí pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá. Então, voltando aqui pelo mapa, você tem os Estados Unidos e o Canadá em cima, que são países grupo dos 7 países mais industrializados, os poderosos, os melhores do mundo, né? Você tem Estados Unidos e o Canadá, aqui na parte da América. Na Europa você tem a Inglaterra, o Reino Unido, você tem a França, tá? Você tem a França, você tem a Itália e você tem a Alemanha. Todos participaram de Primeira e Segunda Guerra Mundial, são potência ainda. Destaque aí para a Alemanha, que a Alemanha foi derrubada na Primeira Guerra Mundial, fizeram a Primeira Guerra para derrubar a Alemanha, que vai fazer concorrência com a França e a Inglaterra. A Alemanha se ergue novamente com Hitler, chega a ser uma potência novamente, faz a Segunda Guerra Mundial para destruir a Alemanha, divide a Alemanha em duas, né? Depois o Muro de Berlim cai em 89, a Alemanha volta a ser uma só, e hoje qual que é o melhor país da Europa? A Alemanha. Parece uma praga, né? Você mata e volta, e eles são firmes aí, a Alemanha. A Itália, que tem uma situação até muito economicamente ruim, mas está no grupo dos 7 países mais ricos ainda. E você tem o Japão, aqui também fazendo parte, tá? Então você tem Canadá e os Estados Unidos, você tem Canadá e Estados Unidos, a França, Reino Unido, que é a questão da Inglaterra, né? A Alemanha e a Itália, e você tem o Japão. No caso aqui que a gente fala aqui, ó, por isso que faz o chamado G7, aí ó, os 7 países mais poderosos do mundo, tá? Que é um grupo internacional que reúne os 7 países mais industrializados e desenvolvidos do mundo. Você vê que a China, por exemplo, não está aí. Por que a China não está aí também? Porque todos os países que eu falei com vocês, todos esses países aí são países socialistas. São os países capitalistas. E a China é um país socialista. Então, se ela fosse um país de regime capitalista, teria o G8. Ok? Com certeza teria o G8. Até, mas como não faz parte, o governo dele é socialista, é ditador, então. O que acontece até com os Estados Unidos, Japão, Alemanha, por exemplo, Cuba, ditadura, Coreia do Norte, ditadura, com Cuba com Raul Castro e a Coreia do Norte com o Kim Jong. Então vocês têm esses dois aí que são ditadores. O mundo faz embargo econômico com eles, porque eles são ditaduras, não fazem comércio com eles, arruinaram eles economicamente, para que depois eles não mudem de sistema capitalista. Se mudar para o sistema capitalista, a gente ajuda. Enquanto eles forem ditadores socialistas, a gente não ajuda, certo? Então, Cuba e o Kim Jong na Coreia do Norte, a gente não ajuda. Mas, como o mundo é totalmente diferente, né? Ele não poderia fazer isso com a China também, né? Porque a China também é uma ditadura, né? O Xi Jinping, ele está no poder, vai ficar mais 10 anos no poder, é ditadura, é socialista, mas se deixar de fazer comércio com ele, simplesmente você tem um país que mais importa e exporta, como é que você vai deixar de fazer comércio? Ok? Então, 2 pesos, 2 medidas. Para Cuba e Coreia do Norte, né, embargos econômicos. Para a China, não. Combinado? Então, nós temos isso aí, o G7, a Rússia, você vai falar a questão da Rússia, né? A Rússia fazia parte até do G8 há um tempo, depois ela foi retirada, porque ela fazia parte por causa das armas nucleares, ela ameaçou não ter utilizado as armas que ela tinha justamente para entrar nesse grupo. Ah, eu já fui uma potência, já fui a grande potência do mundo, por que eu estou fora? Então ela fez parte do G8, até quando ela teve briga com a Ucrânia, né? Com a região da Ucrânia, e ela invadiu a parte da Ucrânia, a Rússia faz isso, né? E invade aqui a questão da Ucrânia, eles brigam esse leste da Ucrânia aqui, essa parte aqui até hoje está em briga, ok? Porque a Ucrânia, de vez de fazer comércio com a União Europeia, preferiu fazer comércio com a Rússia, o presidente, a população na época saiu às ruas, brigou,
a Rússia vai e invade essa parte aqui chamada Crimeia, e o leste aqui da Ucrânia está em divergência, uma parte quer pertencer à Rússia, outra questão da Ucrânia. E até hoje tem uma certa guerra com isso aqui. Então, como o pessoal do G7 falou que a Rússia invadiu, atropelou, né? Ele invadiu o espaço da Ucrânia, né? Desrespeitou a Constituição da Ucrânia e tudo mais, eles foram tirar a Rússia do G8, tá? Então agora só tem G7, a Rússia não faz parte do G8, tá certo? Então justamente por causa dessa briga da Ucrânia com a Rússia, que a Ucrânia quis fazer comércio com a União Europeia, mas o presidente fez com a Rússia, a população não aceitou, brigaram, né? E até hoje estão em litígio, tá combinado? O G20, nós temos as maiores economias do mundo. O Brasil faz parte. O G20 é formado dos países, né, de 19 países, mais um representante da União Europeia. Os 20 países de melhores economias. O Brasil está no G20 desde 2008. Ainda está, mesmo questão de crise. Porque o pessoal olha muito pelo Brasil pelo seguinte fato, o Brasil tem muitos recursos naturais ainda, né? O Brasil é um país muito grande, que pode produzir bastante, é um país que pode ter uma agricultura forte, um agronegócio forte, certo? Tem riquezas a ser explorada ainda, né? Tem rios que apesar que estão matando ainda, mas ainda tem muita questão de água, né? É um país que a falta de água no mundo é muito grande, mas o país ainda tem, mesmo que estão acabando com os rios, né? Mas faz parte ainda do Brasil das 20 maiores economias, por isso tem esse grupo chamado G20. Nesse G20, o objetivo deles maior é eliminação de restrições do movimento de capital internacional, que seja mais aberto. Mas aqui quem pede isso aqui é os países mais ricos, né? Eliminação de capital internacional, né? Então quer dizer, o dólar, o euro é muito mais forte, então eles vão ter muito mais vantagem. Desregulação, ou seja, menos intervenção do governo na economia. Quanto menos o governo interferir, melhor. Condições de mercado de trabalho flexíveis, ou seja, leis trabalhistas com menos direitos aos trabalhadores, que aí eles possam comandar. Eles falam que diminuindo as leis trabalhistas, vão aumentar os empregos, aí todo mundo vai ficar feliz. Creio que não. Privatização, ou seja, o governo não mexer em nada, não tem empresa nenhuma e as empresas passaram a ser particular. Liberação do comércio global, ou seja, ele é regulado pela OMC, que nós vamos ver aqui depois, eles querem que não seja coordenado pela OMC, né, para que eles mesmos possam fazer livre comércio. Se a OMC não entrar, eles acabam fazendo o quê? Sempre do lado deles, a favor do lado deles, né? Principalmente dos países mais ricos, tá bom, gente? E a gente tem também os chamados países do G20, os países em desenvolvimento. Até que hoje não está com muito ibope esses países em desenvolvimento não, tá, gente? Porque era um grupo, foi até que criado na época a questão do Lula, foi um dos articuladores desse G20, formado por 23 membros, com o objetivo de melhorar as condições de venda de produtos agrícolas e pecuários. Então, tem países da África, tem países da Ásia, até a China faz parte, na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, África do Sul, Egito, Nigéria, alguns desses países. É o G20 pobre, né? Porque tem o G20 rico das maiores economias e o G20 em desenvolvimento. Então, o Brasil faz parte das duas, assim como a China faz, como a África do Sul faz das duas, ok? Então, eles queriam mesmo, principalmente, que os produtos deles, que a base dos produtos deles é agrícola e pecuária, que tivesse o melhor preço, porque os países, como eu já falei com vocês, centrais mais ricos, querem comprar mais barato e vender seus produtos mais caros, ok? Não esqueça de avaliar as aulas aí no seu link, combinado? Até a próxima, até o próximo bloco.